Boa noite, irmãos. Que esses tempos, na verdade, sejam tempos de muita luz para todos nós e de muita paz pela compreensão de tudo que nos rodeia, de nosso sentido, principalmente, no mundo. Uma das coisas principais para todos nós é a ideia de sentido. O sentido significa que nós temos alguma ideia do que estamos fazendo e do que somos. O tema de hoje, ele nos obriga a uma pequena reflexão sobre a personalidade humana, mas eu vou começar com uma outra reflexão sobre esse grande poder que nós temos, que se chama comunicação. A gente não dá muita importância a isso, a gente realiza isso de uma forma tão cotidiana, tão banal, tão normal. A gente se comunica o tempo inteiro e se comunica de várias formas. Eu ouso dizer que a comunicação foi um dos principais atributos que fez com que o homem conseguisse evoluir apreendendo o necessário para isso. Imagine desde o homem das cavernas, se a cada descoberta sua, se ele não pudesse comunicar aos outros, continuaria ainda nas cavernas. E isso implica numa outra coisa, implica na troca. Implica que... Está baixo? Não vamos mais, parece que melhorou. Implica que, para que haja uma comunicação, tem que haver um emissor e um receptor. Mas nem sempre a comunicação ela é bem compreendida, ela é bem recebida e ela é capaz de realmente fazer com que aquele que recebe a comunicação tenha um bom proveito daquele conteúdo. Normalmente, a comunicação, isso se chama de ruído. E ruído a gente conhece fisicamente em comunicação pelos barulhos que podem ocorrer durante qualquer transmissão. Antigamente, eu sou do tempo que a televisão vivia com ruído, né? Era chuvisco na imagem, era o som que não vinha direito ou vinha fanhoso. E aí isso foi evoluindo e tal. E hoje nós temos problemas de ruído em outro aparelho de comunicação, que é os nossos smartphones e celulares, que às vezes você fica ali, alô, alô, estou ouvindo, não está ouvindo, estou falando, e não consegue a comunicação. Mas não existem ruídos apenas físicos, ruídos apenas causados pelo próprio aparelho em si, pela própria estrutura física em si. Existem ruídos, e estes muito maiores e às vezes muito mais graves, que são causados pela interpretação, pela compreensão e pelo fato do que aquilo vá lhe provocar de alguma maneira. Eu costumo sempre repetir que há uma obrigação na palavra informação que a gente não se dá conta. Não é informação aquilo que não é capaz de provocar em nós algum tipo de reação interna. Seja por uma modificação de pensamento, uma modificação de jeito de conhecer as coisas, né? Alteração no conhecimento, o próprio nome já diz. Informação é constituído por forma, ou seja, desenho, estrutura, montagem, para dentro, e ação, que significa movimento. Então, tudo que se faz em comunicação, ela tem um objetivo. Nós não nos relacionamos uns com os outros de maneira apática, de maneira a não provocar qualquer tipo de reação. Ninguém diz nada para ninguém por dizer, ou será que diz? Hoje em dia vejo isso acontecendo. Vejo acontecendo, por exemplo, quando duas pessoas ficam falando ao mesmo tempo, contando as suas coisas, nenhuma está escutando a outra.
E isso está ficando bastante comum, bastante banal. Vejo isso acontecendo quando, enquanto uma pessoa está falando, a outra fica cortando toda hora, indócil, quer falar o tempo todo, é uma ansiedade enorme. Isso é um ruído enorme na comunicação. Se terminar aquele papo e cada um for para um lado, ninguém vai saber nem o que o outro falou ou deixou de falar. Comunicação se dá entre seres. Não é uma exclusividade do ser humano. A comunicação se dá desde a menor troca de químicas. Uma ameba se comunica com outra ameba? Sim, uma ameba se comunica com outra ameba, quimicamente. Mas há comunicação desde o momento em que há vida. O nosso texto começa com uma exortação de João, que tem duas coisas aqui que eu achei bastante interessantes. João está repetindo um texto de Jesus quando ele diz: cuidado com os falsos profetas, muitos virão em meu nome, mas não acrediteis neles. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele nos diz: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nosso texto de hoje está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e são os 2 parágrafos seguintes, apenas 2 parágrafos, mas quanta reflexão dentro deles. Em primeiro lugar, nesse texto, nessa pequena passagem de João, tem 2 palavras que são muito importantes para todos nós. Em primeiro lugar, a palavra experimentai. Irmãos, todo o conhecimento hoje, científico no mundo, ele foi erigido com base na experimentação. No final do século XIX, muitos espíritos de maior evolução que aqui estiveram e que ajudou a dar nome ao século chamado de século das luzes, nos trouxeram, nos legaram metodologias e concepções de como tratar o conhecimento, principalmente Immanuel Kant, com a sua crítica da razão pura e crítica da razão aplicada. Ora, para que nós possamos realmente comprovar algo que se pensa conhecido, é preciso que nós experimentemos aquilo. A gente compreende isso muito quando se trata de gastronomia, né? Se alguém diz que a comida é boa, você não vai saber se a comida é boa até comê-la. Se alguém te recomenda um restaurante, porque lá o menu é bom, o cardápio é bom e tal, a cozinha é excelente, você não vai saber se realmente aquilo é verdade, a menos que você vá e experimente a gastronomia daquele restaurante. Isso se dá com qualquer conhecimento humano. Nós não poderemos saber se realmente alguma coisa comunicada, alguma coisa transmitida é realmente verdadeiro, se aquilo corresponde a uma realidade que nos implica, que vai nos transformar de alguma maneira positiva ou até negativa, se nós não tivermos a chance de testar aquilo que nos é falado. O curioso é que a comunicação veio se desenvolvendo no mundo e se desenvolveu na humanidade desde o homem da caverna até hoje, até o tempo do smartphone. No bojo de um movimento que hoje se chama tecnologia da informação e que, por incrível que pareça, o que mais está acontecendo hoje é que a informação não existe. O que existe, muitas vezes, são concepções que cada um põe o que quer e, no entanto, todos estão aceitando isso como se fosse uma verdade absoluta. Isso é uma coisa muito complicada. Isso nós estamos fazendo entre nós, aqui encarnados. O boom que acontece todos os dias nas mídias sociais
e que geraram isso, que se tornou uma expressão cotidiana na vida de cada um, que se chama fake news. Vem nos mostrar exatamente a nossa postura com relação às comunicações que nós recebemos. Só que as comunicações não se dão apenas em um plano da vida. A segunda palavra interessante do texto de João é mundo. João diz que muitos falsos profetas se levantam no mundo. Mundo, o que é mundo? É o planeta? É a Terra? É o fisicamente o lugar onde nós vivemos? Não. Mundo é uma concepção. É uma concepção do ambiente onde nós estamos. Seja que ambiente for, este será o nosso mundo. E mundo, então, se é um ambiente criado por nós, ele não compreende apenas o nosso mundo físico. Aliás, mesmo dentro do mundo físico, nós temos vários mundos. Nós mesmos, cada um de nós temos vários mundos em nossa vida. Nós temos o nosso mundo familiar, nós temos o nosso mundo profissional, nós temos o nosso mundo de ideias e projetos, nós temos o nosso mundo de hobbies e atividades que gostamos de praticar, né? E significa também que os mundos também se referem ao mundo espiritual. Não é porque nós estamos aqui e temos nossas qualidades que quando nós desencarnamos vamos perdê-la, ou então vamos nos transformar imediatamente e passar a uma qualidade de, talvez, de anjos ou de espíritos mais evoluídos. Não. Nós continuaremos a ter os mesmos defeitos e qualidades, os mesmos problemas e de capacidade de achar as mesmas soluções do lado de lá. E se nós aqui já temos esta postura de sair acreditando ou testemunhando, inclusive, porque a partir do momento em que nós replicamos, a partir do momento em que a gente retransmite qualquer coisa que nós recebemos, nós estamos dando o nosso testemunho ali. Então, se nós estamos testemunhando coisas que não têm a necessária base de teste, de conhecimento, de saber sobre a real veracidade daquilo, numa atitude que ela é infantil, mas a palavra, na verdade, é outra, é leviana, a palavra, como a criança é. Nós estamos apenas demonstrando que, no nosso mundo moral, nós ainda estamos muito infantilizados. Somos ainda muito crianças que vivem a fantasia da comunicação e não o conteúdo dessa comunicação. A criança faz isso. O que é a brincadeira de criança? É criar um mundo em que se transforma a realidade. É uma fantasia e vive-se aquela fantasia. É um treino. É um treino para a nossa vida de adulto. Porque o que é que nós somos? Nós somos pessoas que desenvolvem certa personalidade. Agora, quantas personalidades nós temos? Nós criamos mesmo para nós várias personalidades. Nós criamos personas diferentes. Nós somos determinada pessoa no trabalho, somos determinada pessoa com os amigos ou com a família. Nós criamos essas personas. Uma vez eu escutei que no mínimo nós somos 3 pessoas diferentes. Uma, a quem nós pensamos que somos. A outra, a que os outros pensam que somos. E a terceira, a que somos de verdade. Dentro do Espiritismo, há sempre uma grande recomendação do conheça-te a ti mesmo. Vê se você consegue desenvolver-se. E como é que eu vou me desenvolver se eu não me conhecer? E como é que eu vou me desenvolver se eu não puder entender aquilo que me impede dentro de mim,
os meus chamados, entre aspas, defeitos, que eu não gosto de chamar assim, porque eu já estou julgando quando eu falo isso. Eu chamaria de características, características positivas ou negativas, características que podem me beneficiar ou características que podem me prejudicar. Mas se eu não conhecer essas características em mim, como é que eu vou conseguir, né, mudá-la e moldá-la para uma situação em que eu me beneficie com elas? Isso significa conhecer-se a si mesmo. Isso significa nós entendermos que a nossa personalidade está abrigando muitas características que não apenas prejudicam a nossa vivência, como prejudica também a vivência de outros. E isso tudo porque a gente descarrega essas características através da nossa comunicação. É muito engraçado isso, porque quando nós temos uma postura relativa ao mundo espiritual, nós reproduzimos exatamente a postura que nós temos aqui. Um aspecto muito engraçado está em Jeremias. Eu acho uma coisa muito engraçada em Jeremias, que ele diz o seguinte: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Olha só que coisa engraçada. Jeremias foi um profeta da época da destruição de Jerusalém pela Babilônia, e ele foi degradado junto, né? Foi com a turma que foi para a Babilônia. E ele já naquela época nos chamava a atenção de que sempre nas nossas relações e comunicações, nós mesmos colocamos aquilo que nós queremos ouvir. Isso a gente faz entre nós. E muitas vezes, quando a outra pessoa não devolve o que eu quero ouvir, aí eu me zango com ela. Aí sai discussão. Geralmente sai discussão. Fica aborrecido, briga e tal. Agora imaginemos isso na comunicação com o mundo espiritual. Quem está do outro lado são pessoas como nós. Achar que nós temos, por simples capacidade, talvez mediúnica, uma comunicação sempre com um espírito evoluído, é um pouquinho também de imaturidade. A mais frequente das vezes, nós temos comunicação com a mais variada gama possível de espíritos, pessoas como nós, pessoas que nos acompanham. Como diz mesmo o Livro dos Espíritos, nós nunca estamos sozinhos. E o que nós buscamos muitas vezes nas comunicações com os espíritos é ouvir o que nós queremos ouvir. Só que de que maneira a gente coloca isso? Através dessa coisa que nós não dominamos ainda, mas que é uma das maiores forças que nós temos, que é o pensamento. Não é preciso nada para a comunicação com os espíritos além do pensamento. Porque nós transmitimos isso. É a nossa comunicação interdimensional. O pensamento já leva aquilo que é necessário. E aquele que estiver do outro lado, que não for suficientemente elevado, vai usar isso contra nós. Vai usar isso por brincadeira, por galhofa ou por maldade. Porque o espírito evoluído vai ignorar isso e vai dar o seu recado necessário. Mas isso determinou uma certa proibição em Deuteronômio, capítulo 18, por Moisés. Todos os povos da antiguidade praticavam a comunicação com o mundo espiritual. Os gregos, os egípcios, os babilônios e, evidentemente, como os hebreus estavam dentro do Egito, também os hebreus praticavam. Mas praticavam para quê?
Praticavam para saber se como é que alguém iria poder tirar a terra do seu vizinho, para poder ganhar mais, praticava para saber onde é que foi parar a sua mula que desapareceu, praticava para coisas frívolas. Praticava para saber se ia casar bem, se ia ganhar muita coisa, enfim, coisas extremamente mundanas e frívolas. E isso levava a que se criasse toda uma espécie de comércio, toda uma espécie de exploração que Moisés quis acabar com ela. E para isso o que ele fez? Determinou que uma das tribos, a de Levi, fosse a única encarregada e capacitada para essa comunicação. E eles efetivamente realizavam no templo. Realizavam no templo. E Moisés pediu que não se fizesse mais em nenhum outro lugar. Coisa semelhante acontece conosco hoje. Não estamos no Espiritismo atrás de prodígios, atrás de milagres. O Espiritismo não é para isso e não veio para isso. Kardec não se comportou dessa maneira. O grande problema de Kardec, inclusive, era determinar o que era realmente uma comunicação verdadeira ou qual era a comunicação que era uma fraude, que era um embuste. E ele, na época, não tinha nenhum parâmetro para poder basear, já que até então esse tipo de comunicação era proscrito oficialmente. Então, a maneira que o mundo espiritual encontrou para trazer à baila novamente esse assunto foi começar a realizar alguns pequenos prodígios, ou de permitir que determinados prodígios começassem a acontecer no meio da sociedade. Quando Kardec desculpa, se acercou disso, ele não tinha maneiras de testar isso. Mas, como um estudioso e um cientista que era, matemático e gramático, ele determinou um método. E este método, por incrível que pareça, vem ser reproduzido depois por Immanuel Kant. O método de Kardec utilizou foi extremamente objetivo, sem subjetividade de espécie alguma. Ele não se importava com quem se dizia ser o comunicante. Em momento algum, ele declarou: eu tive uma comunicação do santo tal ou da figura tal. Essas só passam a fazer parte dos seus livros depois que o seu método foi extensamente aplicado para a confirmação daquilo que estava sendo comunicado. Em outras palavras, Kardec abandona completamente a forma e se dedica ao conteúdo. Julgando o conteúdo, analisando o conteúdo por método comparativo, por teste, por experimentação, Kardec vai chegando a um denominador. E esse denominador ele vai trazendo, e mesmo depois de já ter feito o seu texto, ele continuava testando. A Revista Espírita, enquanto ele editor, foi um teste contínuo de tudo aquilo que foi revelado que ele havia escrito nos livros. Esta mesma postura nos indica uma maneira também que nós teríamos de proceder. Muitas pessoas procuram o Espiritismo, procuram a casa espírita, querendo ouvir alguma coisa sobre um parente, ou sobre um problema novo ou antigo, e simplesmente se satisfaz com a comunicação que receba. Na casa espírita, quem procura desta maneira não vai receber a sua resposta desta maneira. Mas médiuns existem muitos. Há pouco tempo tivemos um escândalo envolvendo médium no interior do Brasil. E aí disse logo: é espírita. Não.
Espírita no sentido da criação de Kardec, inclusive do vocábulo, não, ele não era. Mas sim, ele se comunicava? Sim, comunicava. E se comunicava fazendo o quê? Fazendo aquilo que as pessoas queriam. No meio disso tinha caridade? Não vamos negar. Tinha. Mas tudo que é mal direcionado, tudo aquilo em que você não fortalece as bases, as sustentações do seu edifício, essas vigas se enfraquecem e caem. E foi o que aconteceu, e não foi o primeiro, e possivelmente não vai ser o último. A comunicação com o espírito se deve dar frequentemente debaixo de certas condições. Condições que foram estabelecidas desde a época de Kardec e que reproduzidas depois na constituição das casas espíritas, que refletiam, na verdade, a organização da Casa do Caminho. Isso a gente pode ver no livro A Casa Espírita, de Herculano Pires. Esta condição, ou estas condições, esse grupo de condições e de posturas, são efetivamente para que a gente possa eliminar o problema da dúvida e da veracidade do contato, da comunicação com o mundo espiritual que se faz necessário. Algumas coisas existem, não apenas a própria existência da FEB, com as suas metodologias, com as suas recomendações, né, com os seus métodos para as casas, mas também na própria conduta. E isso é muito importante. Joana de Ângeles, ela é a nossa, digamos, psicóloga, né, se a gente pode chamar assim, né? E ela é uma das que, continuamente, nas suas mensagens, traduzidas pelo nosso grande médium Divaldo, ela nos alerta para essa característica que nós temos, que ela chama de mendacidade, que significa o fato da gente mentir. Nós mentimos. Não há um de nós que não, num determinado momento, por uma razão ou por outra, aplique uma mentira. Mentiras bobas, mentiras pequenas, mentiras médias, mentiras grandes, mas a gente sempre vai faltar com a verdade em algum momento. Nós chegamos a tal ponto em que certas mentiras são chamadas de mentiras caridosas, porque visa a um bem maior. Ora, já dizia Jesus, há que haver escândalo, mas ai daquele. Ou seja, a responsabilidade não se apaga porque o objetivo era uma coisa positiva, era uma coisa melhor para quem a gente estava mentindo. A responsabilidade costuma sempre nos acompanhar. E o que ela diz que isso provoca em nós? Provoca uma característica que temos que se chama dissimulação. A dissimulação, a gente pode pensar que é característica, às vezes, do brasileiro, porque o brasileiro é conhecido pelo seu jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, mas não é verdade. Dissimulação é inerente à evolução do homem, do ser humano, nesse estágio. No mundo inteiro, as pessoas têm essa característica, não importa o povo, não importa o país, não importa a região, todos têm essa característica. Os fatores culturais, o que fazem é justificar, aumentar, proteger, condenar nos vários pontos do globo. No nosso caso, a gente justifica, né? E aí vamos continuando a fazer as dissimulações para que a gente ganhe benefícios, sempre. Mateus, no capítulo 5, ele já nos alertava dizendo o seguinte, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O nosso sim, infelizmente, é um sim, mas pode ser que a gente vire para não. E o nosso não, muitas vezes, olha, é não, mas depende da condição,
Esse é o nosso grande problema. Se nós somos assim, nós vamos para o outro lado e vamos praticar esta mesma postura quando nos comunicarmos com o mundo aqui. Assim também os espíritos lá também vão se comportar. A reprodução dessa postura, que é uma postura moral, que é um posicionamento, uma escolha que nós fazemos no nosso modo de ser, que passa a fazer parte do nosso caráter, não da personalidade, porque personalidade a gente assume múltiplas, mas do nosso caráter. Essa característica moral é que vai definir o nosso grau de adiantamento. Essa característica moral é que vai fazer a gente produzir a vibração necessária para que nos afinemos, nos comuniquemos com os espíritos comunicantes de escola ou os espíritos galhofeiros, na melhor das hipóteses. Existe uma maneira da gente checar, verificar, porque mesmo, digamos, eu não estou com essa postura, eu quero realmente me comunicar, eu sou um médium, trabalho seriamente. Mesmo assim, conhece aquela história da laranja que não está muito boa num cesto? Muitas vezes num grupo, há alguém que não foi vigilante. Está com algum problema, ou fez alguma coisa, ou tem alguma coisa, e baixa a vibração num determinado momento, e um espírito qualquer que esteja de sobreaviso, que não tenha a mesma elevação, acaba se aproximando e dando a falar besteiras, coisas que não correspondem à realidade. Como saber se aquela comunicação é uma comunicação verdadeira, se é uma comunicação real, se não é um embuste? O livro dos médiuns, no capítulo 24, nos dá um verdadeiro compêndio, eu diria. São 20 e tantas recomendações, para que nós possamos sempre avaliar toda e qualquer comunicação com o mundo espiritual. Coisas, por exemplo, que chamam a atenção: a linguagem utilizada, a maneira de se expressar. Mas é de dizer, poxa, mas às vezes a pessoa não é uma pessoa culta. Não é este tipo de maneira que estamos nos referindo. Mas se no seu linguajar usa de meios sarcásticos para se referir a alguma coisa, se usa de muita mordacidade, certamente não é um espírito mais evoluído. Se o conteúdo daquilo que ele está dizendo muitas vezes se contradiz, ou se está puramente reproduzindo um pensamento que já era esperado. Se o conteúdo que está dizendo, e esse foi o maior método que Kardec utilizou, corresponde a outras comunicações. E aí está um dos grandes segredos da casa espírita. A insistência e a permanência na doutrina. A insistência doutrinária, ela é fundamental para que nós possamos separar esse joio do trigo. Permitir que espíritos mais desenvolvidos e que tenham contato conosco no mesmo nível de comunicação e de conteúdo que nós temos com o Pentateuco de Kardec. Isso é fundamental. Sem esquecer aquele grande canal de comunicação que todos nós temos e que devemos utilizar sempre, que se chama oração. Agora, para terminar como uma última grande característica, que é coisa que Joana de Ângeles chama muito atenção.
é uma coisa que se chama coerência. Coerência é fundamental entre nós. Nós devemos professar o que fazemos e fazermos o que professamos. Professar é você não apenas comunicar, mas externar os valores. Por que se chama de professor alguém que dá aula? Porque ele está ali justamente passando não apenas conteúdo, ou deveria, não apenas conhecimento, mas está passando também uma forma de tratar este conhecimento. Isso é educação. Uma forma que ele, enquanto professor, tem de ter a mesma postura. Por isso ele é professor. Profeta vem do mesmo vocábulo. Não há nenhum profeta que diga aquilo que ele mesmo não viva. Esta coerência que em nós provoca a dissimulação, ou seja, muitas vezes nós escondemos a nossa incoerência pela dissimulação, é fundamental, inclusive, no contato com o mundo espiritual. Todo espírito superior é coerente em suas comunicações. E nós temos uma última característica. Essa é muito forte, se chama vaidade. Nossa vaidade é a grande inimiga da gente. Porque quando a gente escuta o que quer escutar, o nosso ego se inflama, a nossa vaidade vai lá em cima, a gente fica muito satisfeito e muitas vezes os espíritos se utilizam disso. Às vezes, na minha vaidade, se eu recebo, imagine eu receber o telefonema de uma pessoa importante, alguém do governo, algum artista, algum grande escritor, mas o presidente da Academia Brasileira de Letras resolveu me telefonar para dizer: oi, tudo bem com você? Nossa, eu vou contar isso para todo mundo, botar no Facebook, botar no WhatsApp, Por quê? Minha vaidade. Agora imagine-se quem está do outro lado não é o presidente da Academia Brasileira de Letras, mas um amigo que resolveu pegar uma peça em mim. Aí eu falo para todo mundo que aconteceu isso e tal. Isso tem até uma piadinha, uma coisa boba, mas é o fato de um presidente de uma empresa ligar para a empresa para fazer uma reclamação e aí ser mal atendido pelo funcionário lá, achando que era uma pessoa da rua qualquer que estava falando mal da empresa. E aí o presidente pergunta: o senhor sabe com quem está falando? Aí o funcionário: claro que não. O senhor está falando com o presidente da empresa? Aí o funcionário: e o senhor sabe com quem está falando? O presidente: não, ainda bem. E desliga. A gente não sabe quem está do outro lado. Kardec não sabia quem estava do outro lado. Nosso contato com o mundo espiritual, a gente não pede carteira de identidade, não pede passaporte. Aliás, para nós, todo mundo tem que ter um nome, tem que ter, né, uma carinha, uma foto, alguma coisa. Nós temos necessidade disso, de botar nome nas coisas, né? A gente bota nome em tudo. A gente não se preocupa com a essência das coisas, mas com a sua representatividade. E é por aí que nós somos enganados. A gente abre a possibilidade disso. A gente permite, a gente quase que pede: me engana que eu gosto. Né? É isso que a gente precisa mudar. E como é que a gente muda? Em primeiro lugar, com coerência. Segundo lugar, se conhecendo. Sabendo até que ponto a nossa vaidade, a nossa inveja, o nosso orgulho nos afetam, para que não nos afete no nosso relacionamento com o próximo. E esse próximo, tanto faz se ele está encarnado ou desencarnado. Por fim, vamos lembrar da frase de Jesus: uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Logo, se eu não tenho a postura correta, a postura moral necessária para ter um relacionamento, uma comunicação elevada, não vai sair daí uma boa comunicação, uma comunicação honesta e verdadeira. Vamos pensar nisso muito antes de nos relacionarmos com o mundo espiritual. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Muito obrigada, Valdemar.